Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento bíblico. Entendimento da minha parte. Do seu, você fique à vontade em acreditar e entender o que você bem quiser, mas o que eu te oriento é ler a Bíblia, né? Não acreditar em rodapé de Bíblia de estudo, não acreditar em livros escritos por reverendo isso, pastor isso, bispo isso, que essas coisas não existem. Esses títulos não existem mais na Terra. Então, acredite nos escritos bíblicos, procure entender os escritos bíblicos. Eu sou uma pessoa que eu não acredito no pai e igreja, eu não acredito em Eusébio, em Lutero, não acredito nada disso. Por quê? Porque eles leram a Bíblia. Se eles tiraram os seus pensamentos, o entendimento, foi dos escritos bíblicos. Então, se foi de lá, por que eu vou segui-los? Por que eu vou ficar perdendo tempo e lendo? Ah, esse aqui é um comentário de Eusébio. Ah, esse aqui é o comentário do pai do cuscuz, que inventou o cuscuz com ovo mal passado. Eu não vou atrás disso. O entendimento tem que estar na Bíblia. Com textos, vai mudando o texto, e nós temos o Códice Sinaítico no Google, qualquer navegador da internet, aí você consegue ter acesso a ele. Então, é nos textos bíblicos que eu vou buscar entendimento, tá? Porque eu acredito que se o Pai do nosso espírito, que habita em nosso espírito, quiser dar entendimento, ele não vai dar entendimento baseado em livros escritos por ninguém, nem apostila, nem nada. O entendimento dele, ele dará da palavra dele. É isso que eu penso, é isso que eu entendo. Mas a pessoa só pode conseguir esse entendimento se estiver longe dos alçapões, longe das doutrinas de homens. Senão, não entende. Por isso que eu sempre falo, abra sua Bíblia e confira no o que eu estou falando. Vê se tem coerência, vê se tem verdade, vê se tem sentido aquele que eu estou falando. Se não tiver, não acompanha não. Cuidado, galinha que acompanha pato morre afogado. É isso mesmo, é o que eu sempre digo, tá bom? Então vamos lá. E o tema deste vídeo: quando o evangelho eterno esteve entre os homens, mas os homens não aceitaram. Quando o evangelho eterno esteve entre os homens e os homens não aceitaram. Claro que foram os judeus, né? Principalmente a raça de víboras, os fariseus, os saduceus, esses não aceitaram o reino de Deus, eles não aceitaram o evangelho eterno. Porque evangelho significa reino de Deus. Evangelho significa boas notícias do reino de Deus, que nos dias de Jesus de Nazaré, ele disse que estava próximo. Nos dias de Paulo também foi dito aos gentios que estava próximo. Mas o evangelho eterno é o cumprimento daquele que estava próximo ser estabelecido, que é o evangelho eterno. Mas temos essa passagem aqui, que Yeshua, Yahshua, o nome que você quiser usar, filho do homem, filho de Maria e José, fica à vontade. No texto da Nova Almeida Atualizada NAA, no capítulo 17 do livro histórico, isso aqui não é evangelho, pode ser sim, evangelho, boas notícias do reino para os judeus, mas isso aqui não é Novo Testamento, tá? Isso não é, porque um testamento, para ele ter validade, o testador tem que morrer. E aqui Yeshua estava vivinho da Silva. Então é o livro da história, é um livro histórico, não é Novo Testamento. Lucas 17, versículo 20 ao 25. A vinda do reino de Deus. Veja, indagado pelos fariseus, líderes religiosos. Nos dias de hoje seria Yeshua, Jesus de Nazaré, indagado pelos pastores, pelos bispos, pelos padres, pelos papas. Os fariseus só mudou de nome. Antigamente era fariseu, seguidor de Moisés. Hoje é os padres, pastores, títulos que não existem mais. Já quase 2000 anos que foram dados fim a esses títulos e dons, mas que está por aí a mentira rodando há quase 2000 anos. Então, quando você lê fariseus, saduceus, escribas, é a mesma coisa de você colocar pastor, bispo, porque eles pregam o Moisés, eles pregam Moisés. Ah, não, mas os fariseus viviam 100% Moisés. Então, mas nos dias de hoje, algumas sinagogas dessa vivem, a do morcegão vive 99% a Assembleia de Zeus, a Deus é amor, a congregação acho que é 100% fariseu, tudo ali é fariseu na CCB, é tudo farisaísmo. Então, quando você lê essa palavra fariseu, já vem na sua mente. Só muda ela para pastor, para bispo, para reverendo. Até o reverendo Cuscuz está nesse meio aqui.
Porque Moisés. Indagado pelos pastores, bispos, padres, frades, apóstolos sobre quando viria o reino de Deus é o evangelho eterno. Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. 21. Nem dirão, ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Tem texto bíblico que diz que ou dentro de vocês. Deixa eu colocar na Almeida Corrigida Fiel, se é nela que está esse Almeida Corrigida Fiel. Tá aqui, vamos ver. Tá vendo? Ó? Esses textos tradicionais, eles são perigosíssimos. Tem que ler com muito cuidado. Almeida Corrigida Fiel, um texto tradicional. Nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Aqui o reino de Deus ainda não estava dentro de vós. Não estava dentro dos homens ainda. Não, ainda não. Eu vou te mostrar no Códice Sinaítico como está. Na King James Fiel, vamos ver como está na King James Fiel. Esse azul, isso é esterco, tá? Isso é comentário de doutor, de mestre, que não sabe nem que Jesus já voltou. Então, na King James Fiel, Lucas 17:20. Nem eles dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Mentira! Naqueles dias, mentira! Vamos voltar na Nova Almeida atualizada. Nem dirão, ele aqui está ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Vamos ver no Códice Sinaítico? Como está no Códice Sinaítico? Aqui nós matamos a cobra e mostramos o pau aqui, ó. Veja aqui, Lucas, já deixei separado, tá? 17:21. Lucas 17:21. Nem dirão, eis aqui ou ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós, não dentro de vós. E quem é que estava entre eles, entre os judeus, entre os fariseus? Quem é que viveu, segundo os escritos, 33 anos entre eles? Yeshua, Yahshua. Porque aquele véu que revestia o Espírito de Deus, chamava-se Jesus de Nazaré, e Yeshua, Yahshua, filho do homem. Mas ali dentro estava Deus. Filipe perguntou, Senhor, quando conheceremos o Pai, Deus? Filipe, há quanto tempo você tem andado comigo? Ainda não me conhece, Filipe? Porque eu e o Pai somos um. Você consegue entender? Que ele era o Evangelho Eterno? Ele era o reino de Deus, que andou entre os homens, mas eles não sabiam, não deram valor àquilo? Então, conferindo com o Códice Sinaítico, que é o que nós temos com base mais verdadeira para conferir, diz que nem dirão eis aqui ou ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Então, o texto maravilhoso é o texto da Nova Almeida Atualizada, mas tem coisas que eu gosto de ler na NVI, você sabe disso. Principalmente Apocalipse, alguns títulos, porque principalmente os livros do Antigo Testamento, NVI, o texto é muito bom. Então, por que o tema desse vídeo? Quando o Evangelho Eterno esteve entre os homens, mas os homens não aceitaram. Aqui está a passagem. Lá no ano 30, entre o ano 30 e o ano 33, ele esteve lá no meio deles, anunciando. Ali era Deus na manifestação de Filho. No passado ele falou pelo Espírito e pelos profetas. Depois veio na manifestação de Filho. Depois veio pelo Espírito da graça, que falou pela boca de Paulo. E no livro de Apocalipse ele falou espiritualmente, pessoalmente no Espírito com João. E eu vou te mostrar que ele era o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Apocalipse 21:6. Quem estava sentado no trono no versículo 5 era o alfa e o ômega. E o alfa e o ômega quem era? O eu sou, Yeshua, o Cristo ressuscitado, o Senhor, Isaías 45:5, só há um Senhor. Era ele tudo. Só há um Deus, só há um Senhor, só há um Criador. Ele é tudo em todos. Então veja que coisa interessante. Quando o Evangelho Eterno esteve entre os homens, mas os homens não o aceitaram. E a religião nem sonha um negócio desse. Um religioso nem sonha. Isso aqui, se você falar isso para um religioso, ele vai chamar você de tudo, menos de filho de Deus.
Indagado pelos fariseus quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. 22. A seguir, Jesus disse aos discípulos: virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o verão. E dirão a vocês: ele está aqui ou lá está ele. Não saiam nem sigam essa gente. Porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Aí eles usam Daniel 7,13 para falar: vi um semelhante ao Filho do Homem que vinha por sobre as nuvens. Eles usam passagens que Jesus falava que vinha por sobre as nuvens. Paulo acreditava também que Jesus iria vir por sobre as nuvens com os anjinhos e para fazer o arrebatamento. Mas ele aqui estava falando que o dia dele seria de sinais, relâmpagos, trovões, granizo. Assim Flávio Joséfo disse que aconteceu lá no ano 70. E o vídeo, você que já assistiu aí o vídeo. 25. Mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. O reino de Deus, o evangelho eterno, um dia esteve entre os homens e foi rejeitado por a nossa geração. O reino de Deus, ele foi rejeitado, o evangelho eterno, ele foi rejeitado há 100 anos atrás? Há 1000 anos atrás? Não. O evangelho eterno, o reino de Deus que esteve entre eles, foi rejeitado do ano 30 ao ano 33. Porque foi nessa época que ele começou o seu discipulado, começou a evangelização, começou a anunciar as boas notícias do reino de Deus que estava próximo. Esse reino de Deus que estava próximo aconteceu quando? No ano 70, no juízo, que foi estabelecido. E ele falou que ele seria rejeitado por aquela geração. Coisa interessante, hein? Por isso que Lucas 11, lá no finalzinho, e Mateus 23, no final, também ele disse que aquela geração foi responsável pela morte de Abel até Zacarias. As contas foram cobradas daquela geração, a geração do ano 70, dos 70 anos. E a religião diz por aí que ele ainda virá cobrar as contas, que ainda haverá o juízo final e balalá, belelé, bilili, bololó. No reino de Deus, que estava próximo, lá em Apocalipse 11:15, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Espiritual. Em nós, seu espírito. Então o reino de Deus que estava próximo foi estabelecido. Mas ele disse que, para os judeus, que o reino de Deus estava entre eles. Ou seja, que era ele, que era o espírito que estava nele. Que era o evangelho eterno. E assim lá em Apocalipse 21:3, para nós acabarmos esse vídeo, então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Que eu te falei que eu ia falar que o alfa e o ômega era ele, o início e o fim. Aqui, ó, no versículo 5. E aquele que estava sentado no trono, veja, era o especial, era o Todo-Poderoso que estava no trono, diz: eis que faço nova todas as coisas, correto? E no versículo 6, o que estava sentado no trono diz: disse-me ainda, ou seja, esse daqui ainda continuou falando: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Você entende que o evangelho eterno um dia esteve entre os homens? Quantas vezes nós já lemos isso e não dávamos a mínima? Você vê quando o entendimento é do Espírito, quando o entendimento vem do Criador, ele flui do Criador que está em nosso espírito, o entendimento é totalmente diferente da religião, gente. É totalmente de um entendimento carnal, é totalmente de um entendimento futurista. Você vê o reino de... Quantas vezes você já não leu isso, meu Deus do céu? Aí você vai comparar com o códice, você vê que é entre nós, não dentro de nós. E nos textos bíblicos tradicionais diz que o reino de Deus está dentro. Naquela época, não. Hoje, sim. Quem nasceu do ano 70 para cá, foi estabelecido, Apocalipse 11:15, foi estabelecido o reino de Deus lá, no ano 70, no juízo.
E de lá para cá já fazem quase 2000 anos, aí sim, o reino de Deus, que é o evangelho eterno, está no espírito das pessoas, tá bom? Então eu vou encerrar esse vídeo, espero ter sido útil, porque eu acredito que sim, esse vídeo aqui foi sim útil sim. Então não perca, não esqueça, ó, dê aquele like, compartilhe esse vídeo, veja que eu não xinguei ninguém, não chamei ninguém daqueles nomes, nada. Não falei mal nem do Reverendo Cuscuz hoje, hein? Então, para você compartilhar esse vídeo e você que é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho e vamos em frente. Passando o nosso simples e humilde entendimento. Se você do outro lado aceitar, bem. Se você não aceitar, bem também. Tá bom? Eu não estou aqui para ensinar ninguém. Eu não estou aqui como mestre, como líder de ninguém. O que eu sei que eu sou no Espírito é seu irmão no Senhor, que é o Espírito. Eu sou seu irmão no Espírito. E o nosso Pai é o Pai dos Espíritos, que é o Criador de todas as coisas, tá bom? Então até a próxima, se assim Ele permitir. Tchau, tchau.